Fala família vascaína, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto aqui do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube do coração. E nesse vídeo de hoje, como se já não bastasse o vexame do torcedor vascaíno de chegar nessa reta final do Campeonato Brasileiro precisando de um milagre para subir para a Série A, a gente se depara com mais uma notícia ruim e que já era, Já era esperado, porque tudo que se fez durante toda a temporada, tanto desse ano que passou quanto a temporada 2021, foi realmente para amadores, E agora a gente está colhendo aí, os resultados. A colheita é negativa e, a propósito, para 2022 a expectativa é que tudo piore mais ainda, Saiu a informação aí no Globo de um documento, uma proposta de plano de pagamento que o Vasco teve que apresentar para a Justiça, para poder pagar os credores a quem deve. O Vasco cogitou uma perda de arrecadação de 78 milhões de reais caso permaneça na Série B. E esse cenário está cada vez mais evidente. O Vasco não consegue vencer dentro de casa, faz uma temporada 2021 para ser esquecida, já não bastou a de 2020, que precisava ser realmente apagada da história do Vasco. E aí, todas as ações trágicas da diretoria que passou e dessa diretoria agora levam o Vasco ladeira abaixo, para um processo de esvaziamento que parece não ter fim, Não bastaram as mentiras ano passado, não bastaram as mentiras do início desse ano, e agora, com tanta hipocrisia, mentira, o Vasco chega na reta final esvaziado de esperança, esvaziado de competência, esvaziado de capacidade de reação, apesar de em alguns momentos a gente ter vivido ali algumas fagulhas, mas é realmente uma temporada para chegar nessa reta final da forma que foi, Tava tudo sendo desenhado e agora o desenho se concretiza, Bom, mentiram na campanha, essa diretoria que está aí mentiu na campanha, falou que tinha recursos, falou que estava acertado com bancos internacionais, que tinha já milhões garantidos para começar a temporada e já levar o Vasco, para um outro tipo de situação, e a coisa foi só piorando, Não tinham nada, o processo todo de marketing do Vasco, uma lacração sem fim, um esvaziamento de modalidades esportivas com a justificativa de que fariam o investimento todo no futebol, e aí trazem profissionais, que realmente são totalmente contestáveis, estagiários, na verdade, um diretor de futebol que para mim é um estagiário no futebol ainda e precisava voltar para a parte administrativa fora do Vasco, Um diretor de futebol que só trouxe jogadores contestáveis, inclusive muitos deles encostados do futebol. Trouxe aí o Rômulo, que estava parado, trouxe aí o Michel, que estava encostado, trouxe aí o Zeca, que tinha sido dispensado do Bahia, trouxe aí o Hernando, que não servia para o Bahia, mas iria servir para o Vasco, Dispensou o Marcelo Alves, que vinha fazendo uma temporada destacável entre os zagueiros, inclusive chegando a ser titular na reta final do Campeonato Brasileiro. Dispensou um jovem jogador em plena atividade para trazer um jogador totalmente contestável, e muitos dos jogadores trazidos machucados, em recuperação, como por exemplo o seu Léo Jabá, o Morato, todos que passaram a ser jogadores reservas da base. Então, para que trouxe, O risco, como já vimos falando em outros vídeos, era de possibilidade real de fracasso. Quando você traz jogadores em plena atividade para realmente somar com a base, dá certo, Foi o caso do Germancano, que estava jogando em plena atividade muito bem fora do país e veio e passou a ser a solução ofensiva do Vasco. Como, por exemplo, o caso do Nenê, em plena atividade, embora no banco de reservas, mais um jogador que se cuida e que já demonstrou realmente capacidade técnica, chegou e foi o diferencial nesse time, Trazendo também com ele a capacidade de reação do Vasco. Não jogou e o Vasco jogou mal a beça, Mas essas duas peças não serão suficientes para fazer o Vasco subir. Eles dois não conseguem resolver tudo, Afinal de contas, nós temos aí jogadores que podem, ajudar um pouco mais o Vasco, mas até agora não estão tendo espaço no elenco, como por exemplo o Matias Galarza. Por que não joga esse menino,
A gente já viu aí capacidade dos que estão no time principal. Por que não bota o menino para jogar, né? Bom, se não bastasse tudo isso que eu já te falei, ainda cogitam para o ano que vem um empréstimo de 40 milhões de reais. Isso mesmo, para 2022 já cogitam um empréstimo de 40 milhões de reais. Sobre a justificativa apresentada para a Justiça, essa atual diretoria falou o seguinte no documento apresentado, né? O cenário apresentado, segundo a diretoria, apresenta um equilíbrio financeiro frágil, mas ainda presente e caracterizado por um saldo mínimo de caixa de 3 milhões no final do exercício de 2022. Nas previsões da diretoria, a previsão da diretoria conta com um empréstimo em 2022 de 40 milhões para ter capital de giro. Os extremos vascaínos para 2022 são, de um lado, o retorno à elite do futebol e a aprovação do plano de pagamento, que talvez possa ser aceito pela Justiça, e de outro, a permanência na Série B e a não aprovação deste pleito. No primeiro cenário, o Vasco conseguiria fechar 2022 com um saldo positivo de 33 milhões. Do contrário, teria um déficit de 179 milhões, o que, nas palavras do clube, o tornaria estruturalmente insolvente, incapaz de honrar compromissos operacionais básicos como salários, fornecedores e impostos. Nesse ambiente, não se vislumbra a possibilidade de honrar passivos junto aos credores. Então, ficando na Série B e a Justiça não aceitando o plano de pagamentos, que estima aí que o Vasco possa destinar 20% das receitas a esse propósito de pagamento a credores, o Vasco se tornaria um clube insolvente, incapaz, ou seja, falido. É justamente para onde estão levando o Vasco. Qual é a intenção de ter um clube falido? Será vendê-lo? Fica aqui a nossa reflexão, né? Mas o registro da incapacidade, da incompetência e irresponsabilidade que fizeram com o Clube de Regatas Vasco da Gama ao afirmarem em campanha que tinham soluções viáveis, que tinham um projeto consistente e que não era um projeto lunático, a gente chega nessa reta final precisando como loucos que o Vasco suba para evitar o pior, que é a falência do clube. Vou ficando por aqui, um forte abraço, fica na paz, se puder, né? Fica na paz, fica com Deus e até a próxima.